Olá, galerinha do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre expansão silábica, que é o mesmo que divisão de sílabas em um poema. Vamos lá aprender um pouquinho? Quando a gente fala em divisão silábica, em separação de sílabas, vem logo à cabeça aquela separação que nós aprendemos lá no Fundamental 1. Lembram-se? Chocolate, chocolate, caminhão, caminhão. E é mais ou menos isso que nós vamos fazer mesmo. Vamos ver? Primeiro, um poema. Rosa, rosa que exibida, que posa assim toda a prosa, é prova de vida. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar esse poema em versos. Então, pegar de verso em verso para fazer a separação silábica e descobrir quantas sílabas ele tem. O primeiro verso desse poema de Paulo Leminski é Rosa, que exibida. A primeira coisa que a gente faz quando separa os versos é separar as sílabas, literalmente. Então, rosa, que exibida. Depois que eu separei as sílabas de todas as palavras do verso, eu vou encontrar a última sílaba tônica do verso, ou seja, a sílaba tônica da última palavra. A última palavra aqui nesse verso é exibida. Lembram-se o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais forte. Então, exibida. Logo, a sílaba tônica é o bi, que é a última sílaba tônica do verso. Depois que eu separei as sílabas e encontrei a última sílaba tônica, eu vou observar no verso se existe alguma palavra que termina com vogal e a palavra seguinte, imediatamente posterior a ela, começa com vogal. Então, olha só, rosa. Rosa termina com a vogal A, mas a palavra que vem depois é o que começa com consoante. Então, não serve. A próxima palavra é o que termina com a vogal E. E a palavra que vem depois do que, imediatamente depois do que, é exibida, que começa com vogal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a última sílaba da palavra que é a que termina com vogal, e vou pegar a primeira sílaba da palavra exibida, que é a que começa com a vogal, e vou juntá-las como se fosse uma única sílaba. Nesse caso, ficou assim, ó, rosa que exibida, uma sílaba só, que. Nesse caso aqui, deste verso aqui que estamos trabalhando agora, existem 5 sílabas poéticas. Rosa, que exibi, e o da a gente não conta. Então, paramos na última sílaba tônica, juntamos quando termina a palavra, hein? É a palavra, não é a sílaba, não. Então, para não se confundir, junta as vogais das palavras que termina e que começa até antes de separar, pode ser. Então, antes de a gente separar as sílabas, a gente já pode ir lá e fazer assim, ó, no E do que com o E do exibida. Ó, faz assim, ó, junta uma com a outra. Que quando a gente separar as sílabas, a gente já sabe que elas ficam juntas. Vamos pegar o segundo verso, que posa assim toda a prosa. Então, olha só. Vamos primeiro, antes de separar as sílabas, ver se tem alguma vogal, alguma palavra que termina com vogal e a palavra seguinte começa com vogal. Que e posa. Que termina, mas posa não começa. Posa e assim, olha, posa termina com A e assim começa com A, 2 vogais. Assim termina com consoante, então já nem me interessa o assim e o toda. Toda termina com A, mas prosa começa com P, que é consoante. Então vamos lá. A gente já sabe que vai juntar o ZA do posa com o AS do assim. Vamos ver como é que vai ficar isso? Que posa assim toda a prosa.
paramos na última sílaba tônica, ou seja, a sílaba tônica da última palavra, no caso aqui, prosa. Então, prosa. Paramos no pró, então, que é a sílaba tônica, a última sílaba tônica do verso. Já sei que vou juntar o za com as. Então, nesse caso aqui, eu tenho que posa assim toda pró. 7 sílabas poéticas. Ficou claro? Prestem atenção então no último verso. Vamos ver se vocês entenderam realmente como é que é para fazer. É prova de vida. O que eu tenho que fazer? Existe alguma palavra que termina com vogal e a palavra seguinte começa com vogal? É palavra que termina em vogal. Prova começa com consoante, então descarta. Prova termina com vogal, D começa com consoante. D termina com vogal, vida começa com consoante. Então não tem junção de vogais aí. O que eu tenho que fazer agora? Separar as sílabas. É prova de vida. Depois que eu separo as sílabas, eu vou na última palavra, vida, e vejo a sílaba tônica. Então, ó, vida, vi. Então, eu vou parar de contar no vi. Como eu não juntei nenhuma vogal, aqui eu tenho, ó, é prova de vi, 5 sílabas tônicas, certo? Não é difícil expansão silábica, só tem que prestar atenção para não confundir, principalmente na hora de juntar as vogais. Então, por isso que é mais fácil que se junte as vogais antes de separar as sílabas. Então, junta as vogais, a palavra que termina com vogal, a palavra que começa com vogal, junta, se elas estiverem uma do lado da outra, e depois separa as sílabas. Aí sim, depois que separar as sílabas, vai na última palavra e vê qual é a sílaba tônica e marca lá na separação de sílabas. E depois conta quantas sílabas você tem, certo? Bom, essa semana eu vou postar um outro vídeo para vocês de haikai. E durante a semana, no aplicativo e no site da escola, serão publicadas atividades para que vocês façam, referente a este vídeo e referente ao vídeo do haikai, certo? Fiquem com Deus, uma boa semana para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.